Oi, eu dei uma sumida, né? Mas tô de volta e, como eu tinha prometido, vou trazer reflexões desse livro aqui, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. E eu tava enrolada com algumas coisas. Pra quem não sabe, eu faço um curso. Então, e cada mês do curso tem uma leitura e tal, e uma resenha. Além das aulas e de outras leituras, tem um livro principal que tá bem difícil, por isso que eu dei uma pausa aqui. Mas aí eu tô lendo aos pouquinhos esse aqui e eu queria falar um pouquinho sobre o que eu li nas primeiras páginas. É muito interessante como quando um cristão passa pelo sofrimento, ele fica mais sensível. Bom, isso pelo menos está acontecendo comigo. Eu tenho estado mais sensível a entender o que Deus quer falar comigo através dos livros, através da leitura bíblica, o que eu posso aplicar na minha vida. Isso é muito legal, né? E nas primeiras páginas, esse autor, ele dá a ideia de que normalmente ninguém espera, ninguém pensa muito sobre o sofrimento, e isso é verdade. Eu estava refletindo sobre isso. A gente não acha, por exemplo, eu não achava que aos 20 e poucos anos ficaria viúva, né? Ou uma mãe jovem perder seu filho, ou outros tipos de sofrimento que ele também aborda, né? Ninguém imagina, né? Ninguém planeja que vai sofrer, ninguém pensa que vai passar por isso, simplesmente acontece, né? E você precisa lidar com aquilo. E é interessante como ele faz analogia. Nessas primeiras páginas do livro, ele usa a analogia do sofrimento com a fornalha, como forma de forjar mesmo. O fogo, quando ele é usado de forma adequada, ele tem o poder de forjar, de moldar e até mesmo embelezar. Quando a gente vê aquelas taças, né? Taças de vinho ou tigelas de vidro ornamentadas, todas decoradas, né? Aquilo foi feito no meio do fogo, né? Uma temperatura altíssima, em que eu não sei o nome, né? O profissional coloca o vidro no fogo e vai moldando. E é a mesma forma que é a analogia que ele usa nesse livro, nessas primeiras páginas, né? Ele usa a analogia da fornalha. E ele faz um link com a fornalha dos 3 jovens, né? Amigos de Daniel, em que no meio da fornalha o fogo não destruiu eles, né? Na verdade, quando eles abriram a porta, viram que além dos 3 tinha o Filho de Deus, né? Alguém que se assemelhava ao Filho de Deus, no caso Jesus Cristo, né? Em como que o sofrimento ele tem basicamente essa mesma linha de raciocínio, né? Em que o crente, quando é provado, quando ele passa pelo sofrimento, ele tem a oportunidade de conhecer mais a Deus. Deus deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser algo profundo, né? Igual eu não conhecia
Antes de tudo acontecer comigo, eu não conhecia o Deus de Jó, por exemplo. Aquele Deus consolador, aquele Deus que conforta, eu não conhecia. Até que eu passei por uma perda muito grande e pude experimentar desse Deus que consola, desse Deus que conforta, né? E eu queria deixar uma frase com vocês, muito legal, que eu destaquei aqui. Tá na página 15. E ele fala assim: Jesus é tudo o que alguém precisa, mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo do que a pessoa precisa até que Jesus seja a única coisa que lhe resta. Então a gente só tem essa ideia de que Jesus é o único, essa ideia assim mais clara de que Jesus é aquilo que nós precisamos quando nós perdemos tudo, né? E depois que tudo isso aconteceu comigo, eu tive assim mais... Opa, caiu aqui. Eu tive mais certeza dessa ideia, né? De que a única coisa que nós temos verdadeiramente é Jesus. E assim como ele estava na fornalha com aqueles jovens, mais à frente, ele também passou pela fornalha por amor a nós. Jesus, ele passou pelo sofrimento, e esse sofrimento redundou em salvação. E foi através do sofrimento que nós somos salvos, né? Através do sofrimento de Cristo que nós somos salvos. É meio estranho às vezes pensar nisso, né? Que do sofrimento pode surgir coisas boas, mas assim como José falou, né? Deus pegou o mal e transformou em bem. Aquela história desgraçada dele, né? E Deus transformou a vida dele. Ele conseguiu enxergar graça mesmo no sofrimento e na dor, né? E eu acho que essa é uma tarefa nossa de enxergar Deus mesmo nesses momentos difíceis. Não é fácil, mas Ele mesmo nos ajuda nesse processo. Então é isso, fiquem à vontade aí para comentar. Às vezes eu esqueço de responder alguém porque o meu celular não tá mandando notificações, mas aí eu vou entrando nos vídeos para ver se tem algum comentário novo. Então é isso, até mais.